É doloroso ver os erros que cometemos, falta de concentração, mas os jogadores são humanos. É com essa piada do John Textor que eu começo esse vídeo. Escolhidos do mais tradicional, como é que vocês estão, pessoal? Tudo bem? Essas foram as falas do Textor em mais uma tentativa de minimizar o que os jogadores têm feito durante o campeonato. Mais uma tentativa de blindar os jogadores. São eles que nós veremos novamente na próxima temporada. Infelizmente. Eu já falei aqui no canal uma vez que 80% desse elenco teria que ser demitido, né? Teria que ter uma limpa geral nesse elenco. Mas fato é que, racionalmente, isso não vai acontecer, pessoal. Não tem como. Não tem como, não é viável financeiramente. É muito desperdício de dinheiro se desfazer de jogadores que foram comprados, que o Botafogo pagou por eles, né? E se quiser rescindir, terá que pagar multa. Então, boa parte desse elenco nós veremos essas caras mais uma vez na próxima temporada. Nos lembraremos sempre do que eles fizeram nesse ano de 2023. Eu vou pedir aquela moral a você que está aqui me assistindo e ainda não é inscrito. Se inscreve aí e deixa o like nesse vídeo que também é importante, beleza? E essa foi a parte 2 dessa passação de pano aí do John Textor com esse jogador. Ele já havia falado, né? Eu já tinha feito um vídeo aqui falando sobre isso, que a gente tinha que ter respeito por aqueles que nos fizeram sonhar novamente. Um sonho que se tornou um pesadelo, né? Um sonho que durou pouco tempo. Seria melhor não ter sonhado. Seria melhor não ter criado expectativa. E não tem como defender o indefensável, justificar o injustificável. Ele fala como se fosse em um jogo, né? Como se o Botafogo tivesse perdido aí uma decisão, uma final, né? Por acaso, algo aconteceu em um jogo e o Botafogo deixou de ganhar o título. Não foi isso que aconteceu. Esse time teve todas as oportunidades para virar a chave, para dar a volta por cima. Eles tiveram todas as oportunidades para segurar a liderança. Todas as chances possíveis, e não foram poucas, de mostrar que eles não estavam ali por acaso, de mostrar que eles poderiam, né, ser campeões. Palmeiras, beleza, aconteceu virada, tranquilo. Algo que ninguém imaginava, 3-0 para 4-3, ok. Ainda somos líderes, temos uma vantagem em relação ao segundo. Vamos lá, Grêmio, virada de novo. Beleza, vamos lá, vamos ter frieza, vamos ter força de vontade, não vamos deixar a liderança escapar. Vasco, o time do Botafogo, não vê a cor da bola, sem nenhum poder de reação, sem nenhuma criação. A pior partida do Botafogo no ano. Fortaleza, se não fosse um gol contra do jogador do Fortaleza, a gente teria perdido aquele jogo. Bragantino, vencendo por 2-1, Botafogo, no final do jogo, deixa escapar a vitória, né? Daquele jeito, com aquele requinte de crueldade que a gente já está acostumado. Contra o Santos, com aquele requinte de crueldade, mais uma vez no final do jogo. No último lance. Contra o Coritiba, o nosso último flash de esperança. No último lance do jogo, o Botafogo fez um gol de pênalti e consegue, com 30 segundos de jogo, tomar o gol do empate. Tem como defender? Inúmeras oportunidades, inúmeras chances, cara. Então é com muita preocupação que eu vejo essa próxima temporada de 2024, sabendo que esses jogadores, a maioria deles, estarão
de novo, dentro de campo. E eu me preocupo também em relação à contratação. É mais uma coisa que me gera preocupação. Que nível de contratação que o Botafogo fará para a próxima temporada? Será igual 2023? Apostas que nem entraram em campo, que nem eram relacionados? Jogadores que vieram sugar dinheiro do clube e não entram em campo? Para substituir jogadores que foram dispensados pelo clube? Dispensam Gustavo Sauer, que tinha uma certa utilidade para o time, para contratar Segovinha, né? Descartou o Kaique, mandou para o Molenbeek, um dos poucos volantes nesse time que tem características de marcação, de ser aquele jogador incisivo, com vontade, que corre, que percorre o campo, que não afrouxa. E aí também dispensa um zagueiro que seria aquele reserva, né, imediato do Cuesta, um jogador que não tem nem como a gente avaliar se é bom ou ruim, porque o cara não entrou em campo e o Botafogo dispensa o cara. E aí fica só com um zagueiro pelo lado esquerdo. Estou falando do Luiz Segovia, né, que foi dispensado pelo Botafogo. Mas o Segovinha está no elenco. O Diego Hernandes foi contratado, peso de ouro, que seria o novo Arrascaeta, não é utilizado durante o jogo. Matheus Pontes, lateral direito, deveria ser o reserva imediato do Di Plácido. Nem na lista dos relacionados o cara entra. Prefere improvisar alguém pelo lado direito do que escalar o cara. E agora teremos que ver mais uma vez em campo, né? De acordo aí com as informações do GE, o Hugo será colocado como ala pelo lado esquerdo nesse jogo contra o Cruzeiro. Um cara que não seria titular em nenhum time da Série A. Mas no Botafogo ele é. E eu reclamava disso lá atrás. O Botafogo precisa contratar um lateral esquerdo porque a gente só tem o Marçal e o reserva é o Hugo. É um jogador fraco. Lá no início do ano eu já falava isso, lá no Campeonato Carioca. O Botafogo não aproveitou a janela como deveria. E aí, qual será o nível de contratações para o próximo ano? Sabendo que o Mazuco teve o seu contrato renovado até 2025. Libertadores, com esse time, com o Hugo, o Botafogo vai jogar Libertadores com o Hugo. O Botafogo vai jogar Libertadores com Marlon Freitas, que marca a distância. O Hugo que fica completamente perdido na marcação. Lembrei também do Eduardo, né? Outra coisa que eu falava lá no início do ano, o Botafogo precisa contratar um meia para substituir o Eduardo. E aí o cara é escalado jogo após jogo. Todo jogo fica até o final, porque não tem um substituto à altura. Se for substituir, tem que botar outro volante. Tinha um jogador no elenco que poderia fazer aquela função, né, desse meia avançado. Foi dispensado, que é o caso do Gustavo Sauer, que poderia fazer a meia e aquele meia direita vindo para dentro, com a perna esquerda. O Gustavo Sauer fez bons jogos com o Bruno Lage, mas o Botafogo faz questão de dispensar o cara, né? E aí o Eduardo tem que ficar todo jogo até o final, porque não tem substituto. E ficou desgastado, tá morto. Essa queda de produção do Eduardo passa muito pelo desgaste físico. Ele não está acostumado com isso, cara. Maratona de jogos e todo jogo jogar até o final. Não há quem aguente. Então, pessoal, é até difícil falar de provável escalação. Eu vou tentar aqui, né, fazer aqui uma escalação, uma provável escalação do Botafogo para esse jogo contra o Cruzeiro. Eu não colocaria o Hugo. Eu manteria o esquema 3-5-2, né, com Adrielson. Eu colocaria o Sampaio, mas ele não vai fazer isso. Não vai fazer. Tem um zagueiro, mas o técnico não utiliza o Sampaio. O Sampaio que foi o melhor jogador do Botafogo no jogo contra o Vasco, cara. Mas ele não é utilizado. Eu faria isso, mas eu acredito que o Thiago Nunes não vai escalar. Então eu acho que o Thiago Nunes ele deve começar com 3 zagueiros, né? Adrielson, Danilo Barbosa sendo improvisado na zaga de novo e Cuesta. O que eu faria, né, no meio campo? Como não tem como substituir o Marlon Freitas, né? Não tem quem colocar no lugar dele. Então colocaria Marlon Freitas, Gabriel Pires. E mais na frente eu colocaria Tiquinho Soares.
mais avançado, como um meia armador. Pelo lado direito, fazendo aquele meia direita, o Tietê. Do lado esquerdo, Vitor Sá. Na frente, Júnior Santos e Diego Costa. Esse é o time que o Botafogo deveria entrar, não sei se ele vai fazer isso. E cara, não tem nem como a gente ter muita expectativa para esse jogo, não tem. Sinceramente, é difícil a gente acreditar numa vitória do Botafogo contra o Cruzeiro, mas eu vou estar lá acompanhando, né, vendo ali, sem expectativa alguma. Vamos ver, né, que essas 2 últimas rodadas nos reserva, o Botafogo corre um sério risco de não entrar na fase de grupos da Libertadores, porque o Grêmio está próximo. Então, vamos ver. É isso, pessoal, que eu queria falar com vocês. Esse foi o vídeo de hoje. Deixa o like aí, dê aquela moral, deixa o like. Se não é inscrito no canal, se inscreve, beleza? Eu fico por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!